Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o seriado Once Upon a Time. Nosso texto de hoje está no livro de Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, que dizem: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. A pacata cidade de Storybrooke, no estado do Maine, esconde muito mais do que os olhos possam ver. A prefeita, Regina Mills, é na verdade a rainha má dos contos de fada, e logo descobrimos que todos os moradores são personagens dessas histórias clássicas como Branca de Neve, Cinderela, Pinóquio, Capitão Gancho, entre outros. Nenhum deles lembra do seu passado, pois uma maldição lançada pela rainha trouxe todos eles das histórias para o nosso mundo, onde tiveram suas verdadeiras identidades alteradas e suas memórias apagadas. Regina vive, então, em seu mundo ideal, pois tem o controle absoluto de todos os personagens, inclusive de seus desafetos, como a Branca de Neve e o Príncipe Encantado. A única esperança dos personagens é a filha de Branca e Encantado, chamada Emma Swan. Como ela foi enviada para o nosso mundo antes da maldição ser lançada, chegou aqui com a capacidade de ser a salvadora desse lugar, pois tinha o poder para destruir a maldição. Ela teve um filho chamado Henry e entregou para adoção assim que nasceu, e que será adotado por Regina. Quando Henry, ainda criança, consegue encontrar sua mãe biológica e levá-la até Storybrooke, o feitiço é quebrado e todos retomam suas memórias. A salvadora Emma é a protagonista da série, mas o papel que mais chama a atenção é, sem dúvida nenhuma, Regina Mills e as mudanças em sua história. Ela começa como uma rainha perversa, sem coração e cruel, mas à medida que a trama se desenvolve, ela terá contato com sentimentos até então desconhecidos. Podemos destacar o amor de seu filho Henry, e que aos poucos aflorou seu instinto materno, a amizade de outros personagens, o altruísmo ao poder ajudar aqueles que estavam em apuros, entre outros. Mas com certeza, o que fez diferença em sua vida foi o perdão em diversos níveis. Regina recebeu o perdão dos habitantes de Storybrooke, que continuaram convivendo com ela. Recebeu o perdão da Branca de Neve, mesmo depois de ter lhe causado muito sofrimento, e por fim conseguiu perdoar a si mesma, quando lutou contra a sua versão totalmente má. O perdão possui um poder gigantesco em nossas vidas. Não podemos guardar mágoas ou rancor de quem nos fez mal ao longo da vida, mas sim liberar o perdão, ou então pedi-lo, no caso de termos feito algo contra alguém. Essa é uma atitude muito importante que demonstra, de maneira prática, a nossa prioridade na compreensão de nossos propósitos de vida, como a gente já parou para analisar em outros devocionais, não é verdade? Colossenses, capítulo 3, verso 13 diz: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Regina recebeu misericórdia a partir da sua convivência com pessoas das quais ela não gostava, mas que também não conhecia bem. Quando teve a oportunidade de conviver com essas pessoas em Storybrooke, foi mudando sua maneira de pensar, até alcançar a redenção completa. Este é um excelente exemplo que nos ajuda a compreender as razões pelas quais precisamos da igreja local. É apenas a partir do convívio que podemos lidar com as nossas limitações, amadurecer o nosso caráter,
e aprender a conhecer as pessoas para além das impressões superficiais. Perdoar quem nos ofendeu é reflexo de um coração que amadureceu e compreendeu que, embora não merecesse, foi perdoado por Deus a partir do sacrifício supremo de Cristo na cruz. Somos todos maus por causa da nossa natureza pecaminosa, mas podemos nos tornar bons através da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Regina experimentou a redenção que transformou sua identidade, e nós podemos experimentar a mesma sensação por meio do convívio e da prática do perdão. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.